E hoje estamos com a live do nosso famoso Joel J. Curta e comente caso você tiver gostado. Valeu, fui! E eu vou te contar uma história. Eu tive dentro da minha casa bons exemplos com dinheiro, tá? Meu pai e minha mãe. Eu tive bons exemplos, né? Eu via o meu pai, ele falava assim: eu nunca coloco o meu chapéu onde minha mão não alcança. Essa era a frase que a gente ouvia dentro de casa. Minha mãe falava assim: Joel, toma cuidado, hein? Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Essa também era a frase que a gente ouvia dentro de casa, tá bom? Eu tive bons exemplos dos meus pais com dinheiro. Eles sempre gastando menos do que eles ganhavam, sempre guardando dinheiro e sempre tendo uma característica de paciência, né? O Morgan House, nesse livro aqui, ele fala sobre as eras glaciais. Olha que louco, olha o cara, onde que o cara vai, né? O cara vai e ele explica assim, ó. Ele explica assim, ó. Os cientistas já concluíram que aconteceram 5 eras glaciais e não apenas uma. Aí você vai falar assim, o que tem a ver era glacial com psicologia financeira, né? Daí você fala, tá bom, o que você tem pra mim aí, Morgan House? Você tá lendo? O carinha, você tá lendo? Ele fala o seguinte: uma era glacial, ele chama de não é fiasco que ele chama de lasca. Lasca. Ele chama de lasca. Ele fala assim, ó, num lugar teve um inverno muito severo e aí o verão daquele lugar não foi o suficiente para derreter uma lasca de neve. É assim que ele chama. Então teve um inverno, e nesse inverno produziu neve, e a neve foi muita neve, e foi um inverno muito severo, e depois veio o verão. E o verão não foi o suficiente, para derreter toda a lasca de neve. Aí passou um ano, teve um novo inverno, e esse novo inverno foi severo de novo, que acumulou a neve passada com essa neve. E aí o próximo verão, ele não foi o suficiente para romper toda a lasca de neve do passado e do desse. Aí veio um novo inverno assim por diante e pum, era glacial. Era glacial. Ele falou que tiveram 5 eras glaciais na história da humanidade. E ele fala sobre investimento é a mesma coisa de era glacial. Ou seja, você gasta dinheiro, mas guarda a ponto do tempo, ele chama de poupança decente. Ele chama a palavra decente. Ele fala assim, ó, o que importa é uma taxa de poupança decente. E uma taxa de poupança decente é o que realmente vai acumulando no tempo. O que vai acumulando no tempo, no tempo, no tempo, no tempo, no tempo, no tempo, no tempo. Para você, como se você gerasse um efeito, tipo se fosse uma era glacial. Foi isso que eu vi dentro da minha casa. Eu vi essas eras glaciais aí. Eu vi meu pai fazendo isso. Eu vi minha mãe fazendo isso. Eu vi meu pai e a minha mãe fazendo isso. Mas eu quero fazer algumas observações. Quando meu pai morreu, a gente descobriu quanto que ele tinha guardado. A gente não sabia. Meu pai sempre foi CLT, galera. E quando meu pai morreu, a gente descobriu, né, nós como filhos e minha mãe, a gente descobriu quanto meu pai tinha de dinheiro guardado. E aí ele deixou tudo para minha mãe. E a gente olhou e falou, caraca, o pai guardou tudo isso de dinheiro? Tudo isso de dinheiro meu pai guardou? Guardou. Então meu pai foi o cara da era glacial, assim, ó. E meu pai deixou a minha mãe numa situação que ela não depende dos filhos pro resto da vida. Isso é muito bacana, isso é muito louvável. Mas tem uma questão. Eu não sei se ele aproveitou do jeito que ele queria o dinheiro dele. Eu tô falando que eu não sei para não ser pretensioso e arrogante, né, galera? Afinal de contas, eu não sou meu pai. Eu creio que não.
Eu creio que não. Eu creio que não. Porque talvez meu pai tenha sido o cara racional e não razoável. Meu pai faleceu aos 62 anos, não viu nenhum dos meus filhos nascerem, não viu o filho do meu irmão nascer, só viu o filho da minha irmã, que é Dedê, até os 5 anos. E ele foi muito racional, e ele foi o cara. Meu velho foi o cara. Mas se você olha hoje para minha mãe, ela tem uma concepção muito mais razoável do que racional do meu pai. Bill Gates tem uma frase que é assim: se você nasceu pobre, a culpa não é sua. Mas se você morrer pobre, a culpa é tua. Nunca na história da humanidade foi tão propício a enriquecer do que na era que a gente está vivendo. Nunca existiram tantas possibilidades. Não é igual a 10 anos atrás. Hoje tem mais chance. Não é igual a 20 anos atrás. A chance que você tem hoje não foi a mesma que teu pai teve. As possibilidades que você tem hoje não foram e não são as mesmas que os teus pais tiveram. Essa é a verdade. A verdade é essa. Só que tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. O que tá cheio aí de pai e mãe criando filho fraco por conta da abundância das coisas, a gente não tá mais morrendo de fome. A gente tá morrendo afogado. Não falta pra gente informação. A gente não sabe o que a gente faz com excesso de informação. Não falta pra gente oportunidade. Oportunidade tem de sobra, mas a gente tá com dificuldade da gente se manter consistente até uma oportunidade amadurecer. A gente está desistindo antes da fruta ficar madura. Quantas pessoas você conhece que começa uma coisa e desiste e nem deu tempo de amadurecer a ideia, a fruta? Por quê? Porque aqui tem uma possibilidade de você fazer mais dinheiro, porque aqui tem uma possibilidade de fazer mais dinheiro. Olhem para a sua carreira. Gente, olhe para a tua carreira. Porque se você for buscar dinheiro, você vai conseguir. Busca uma coisa maior que dinheiro. Busca a tua carreira, pô. Fortalece a tua carreira. Foca na tua carreira. A tua carreira vai te trazer dinheiro. Foca num profissional qualificado. Foca no aprendizado, no desenvolvimento da tua carreira, porque senão você vai ficar pulando de galho em galho para fazer dinheiro. E como um profissional muito bem sucedido, capacitado, qualificado, o dinheiro vem, pô.